Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 1º de janeiro, celebramos Santa Maria, Mãe de Deus. Com imensa alegria, nós iniciamos hoje um novo ano civil, celebrando aquela que é a rainha de todos os santos. Estamos hoje concluindo as oitavas de Natal com esta grande solenidade. E não à toa, o dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, desde o início ele foi associado no cristianismo à celebração do Natal. Há relatos de que, pelo menos desde o século V, em Bizâncio, já se celebrava uma memória de Santa Maria, Mãe de Deus. E essa memória era celebrada exatamente no dia 26 de dezembro, ou seja, no dia seguinte à solenidade do Natal. Ao longo dos séculos, essa data da solenidade de hoje foi mudando até que chegou ao nosso calendário atual, a partir do Concílio Vaticano II, ou mais precisamente da reforma litúrgica impulsionada pelo Concílio Vaticano II, se determinou que esta solenidade, que já é muito antiga, ela fosse fixada no primeiro dia do ano civil. Acontece que no ano anterior em que isso foi feito em 1969, em 1968, o Papa Paulo VI já havia definido o dia 1º de janeiro como o Dia Mundial da Paz. Então hoje nós celebramos as duas coisas, a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, e o Dia Mundial da Paz. É costume que os papas, nesse primeiro dia do ano civil, dirijam uma mensagem de paz a toda a humanidade. E é muito significativo que a solenidade de hoje continue estando em sintonia com o Natal, até que a gente possa mergulhar mais profundamente no sentido da celebração de hoje. O Papa São João Paulo II, se referindo à solenidade de hoje, disse o seguinte: a admiração diante do mistério do Verbo encarnado é, ao mesmo tempo, a admiração pelo mistério da maternidade de Maria e da sua Imaculada Conceição. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único e o deu à Imaculada Virgem de Nazaré. Continua São João Paulo II. Meditando na Virgem com efeito e contemplando-a à luz do Verbo feito homem, a comunidade eclesial penetra mais profundamente, cheia de respeito, no insondável mistério da encarnação e mais se conforma com o seu esposo. Mas por que Santa Maria, Mãe de Deus, essa solenidade, se refere tão precisamente ao mistério do Natal? No século V, houve um homem dentro da igreja chamado Nestório, que criou uma heresia chamada nestorianismo. Ele tinha vários partidários, vários discípulos, e o nestorianismo defendia que, na verdade, não havia uma única pessoa de Jesus. Havia duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, de modo que a pessoa humana foi revestida pela pessoa divina, mas elas não se confundiam, elas não estavam em total unidade. Era como se fosse uma vestimenta divina que envolveu a suposta pessoa humana de Jesus. E aí, nesse sentido, Nestório defendia que não se devia se referir à Virgem Maria por Mãe de Deus, mas por Mãe de Cristo ou Mãe de Jesus, dando a entender que ela seria mãe apenas da pessoa humana. Por que ele dizia isso? Porque já se celebrava a Virgem Maria como Mãe de Deus, mesmo que tenha começado como uma devoção popular. E aí isso, claro, entrou em discussão, muitas pessoas concordavam com Nestório, até que a igreja proclamou o início de um novo concílio para resolver a questão, que foi o Concílio de Éfeso, acontecido no ano de 431. E no Concílio de Éfeso ficou definido de forma oficial que não existem duas pessoas em Jesus Cristo. Jesus Cristo é apenas uma pessoa, que é uma pessoa divina, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E essa pessoa divina se revestiu da nossa humanidade, ele se encarnou, ele assumiu a nossa condição humana. Então, não são duas pessoas, mas apenas uma pessoa, que é a pessoa divina, que assumiu a nossa humanidade a partir da humanidade imaculada da Virgem Maria. Portanto, a partir disso, o Concílio de Éfeso definiu a Virgem Maria, ou se referiu a ela como Theotokos, que significa aquela que gerou Deus, ou Mãe de Deus.
Por que isso? Porque seria um absurdo dizer que Nossa Senhora gerou uma pessoa, um homem, mas apenas uma parte dele. Ela gerou de fato uma pessoa divina que assumiu a nossa carne. O Verbo divino quis se encarnar e ele o fez a partir da humanidade de Maria. Então ela é mãe de Deus no sentido de que ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade feita homem, assumindo a nossa carne. Obviamente, chamar a Virgem Maria de Mãe de Deus não significa dizer que ela é a origem da Santíssima Trindade. Isso seria um absurdo. Ela é Mãe de Deus no sentido de que a segunda pessoa da Santíssima Trindade quis se encarnar e o fez a partir do ventre da jovem de Nazaré. Então aquela jovem foi verdadeiramente mãe daquela pessoa encarnada. Nesse sentido, sendo mãe de Jesus Cristo, ela é mãe de Deus. E é a partir do dogma de Santa Maria, Mãe de Deus, que vem todos os outros dogmas marianos. A Imaculada Conceição, a Virgindade Perpétua, a Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. Todas essas verdades relacionadas à Virgem Maria derivam, em última instância, da verdade de que ela é verdadeiramente Mãe de Deus. Existem, inclusive, registros muito antigos que vêm de pelo menos o século III, lá no Egito, nas catacumbas dos cristãos, escrita a oração mais antiga que nós conhecemos, dirigida a Nossa Senhora, que é o Subpresidium, que em português seria: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Então, nessa que é a mais antiga oração mariana da história do cristianismo, nós já vemos os cristãos se referindo a ela como Mãe de Deus, e cristãos martirizados, ou cristãos que estavam dispostos ao martírio para serem fiéis ao Cristo e ao Evangelho. Por isso, com alegria, hoje, nós nos unimos, por exemplo, ao grande poeta Dante, que na sua grande Divina Comédia se referiu a Nossa Senhora com os seguintes versos: Virgem Mãe, filha do teu filho, humilde e grande, mais que qualquer outra criatura, termo fixo do eterno conselho, tu és aquela que de tal modo nobilitou a natureza humana que o Criador não desdenhou tornar-se tua criatura. Nos unamos também à Sagrada Liturgia, a toda a igreja que hoje, na Santa Missa, na oração da coleta, se refere a Nossa Senhora com as seguintes palavras: Bem-aventurada és, Virgem Maria, que trouxeste em ti o Senhor, Criador do mundo. Geraste aquele que te criou e permaneceste virgem para sempre. Por que ela gerou aquele que te criou? Porque por meio do Verbo, como diz o Evangelho de São João, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, inclusive a própria Virgem Maria. A partir do momento em que o Verbo divino, o Logos, se encarna a partir do ventre dela, ela se torna mãe daquela que já havia criado a Virgem Maria. É um grande mistério da nossa fé. Deus quis que nós fôssemos salvos a partir do mistério da encarnação. E relacionado intrinsecamente ao mistério da encarnação, nós nos voltamos para o mistério da maternidade divina da Virgem Maria. Por isso, voltemos hoje a ela o nosso olhar. Seria um absurdo dizer que ela é Mãe de Deus, Mãe de Jesus Cristo, sem afirmar que ela é também nossa mãe. Porque seria um absurdo dizer que uma mãe pode gerar apenas a cabeça de um corpo e não o restante desse mesmo corpo. Sim, nós que somos igreja fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, pelo batismo, fomos inseridos no corpo de Jesus. Então nós podemos dizer: ela é nossa mãe. Eu posso dizer: ela, que é mãe de Jesus Cristo, é minha mãe. Vou me voltar a ela com confiança, não só hoje, mas em todos os dias desse novo ano. Vou me voltar a ela numa condição filial. Vou deixar-me formar por ela. Vou permitir que ela seja Theotokos na minha carne, que ela venha gerar o Verbo divino em mim, me fazendo ser mais semelhante ao Cristo, nos seus sentimentos, nas suas obras, na sua vida, no seu coração.
Vem, Mãe Santíssima, vem gerar o teu verbo em mim, vem me configurar a ele, me conformar a ele. Essa é a minha vocação. Vem, Mãe, vem me fazer amar ainda mais o Verbo Divino encarnado. Vem fazer com que exista uma união profunda entre ele e mim, de forma parecida ou me inspirando na tua intimidade profunda com o Verbo Divino, a partir do que nós celebramos na liturgia de hoje. Nos voltemos para ela, tendo nela verdadeiramente a nossa Mãe. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.